Mauro Matheus dos Santos, mais conhecido pelo seu vulgo Sabotagem, nasceu na zona sul de São Paulo no dia 3 de abril de 1973. Ele nasce na periferia de São Paulo e um dos maiores agravantes da sua infância foi crescer sem o pai, e ainda criança ter sua família expulsa da favela que morava. Hoje vocês saberão um pouco sobre a vida e a obra de um dos maiores nomes do rap nacional. Fala Brooklyn, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Cadu Damasceno e hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar de um dos maiores nomes do rap nacional e o meu maior ídolo no rap. Esse canal por si só tem muito desse cara. Se vocês perceberam, o nome do canal Brooklyn é com I e não com Y, porque não retrata Nova York, e sim um lugar em que Sabotagem viveu e nasceu. Eu vou começar pelo princípio da história desse cara, que é um dos maiores agravantes da vida dele. E quando eu estava pesquisando sobre a vida dele, eu lembrei muito da história do Brau. Se vocês viram o vídeo do Brau, vocês lembram que o pai do Brau também abandonou ele e o Brau nunca conheceu o pai. O Sabotagem, por outro lado, conheceu o pai durante sua caminhada, mas não teve nenhum contato com ele. O pai dele era alcoólatra e abandonou a mãe dele quando ela estava ainda grávida. Ele era catador de latinhas, materiais recicláveis, e tudo que ele ganhava, ele usava para beber e mais e mais. Inclusive tem uma frase do rap de Djonga, que quando eu estava lendo a história desses dois caras, que são os maiores nomes do rap nacional, Mano Brown e Sabotagem, eu lembrei da frase do Djonga, que ele diz que nós vivemos num país onde o homem aborta mais. E nós vemos isso na favela, nós vemos isso na comunidade, na periferia, porque realmente tem sempre aquela frase de que foi comprar cigarro. Às vezes a gente ri sobre isso, mas isso é um agravante muito ruim na vida de uma criança. Porque na periferia você está exposto a muitas coisas ruins como coisas boas, mas se você não tem um direcionamento, por exemplo, Sabotagem, ele não tinha uma vida financeira boa na infância dele. Então ele foi para um caminho ruim e vocês não eram isso durante a história dele. A primeira infância dele era uma favela que ela não existe mais, é a favela da Espraiada. Ele nasceu na favela da Espraiada, ele cresceu lá por volta de 6 anos de idade, mas aí o governo de São Paulo simplesmente resolveu fazer uma avenida e essa avenida passaria bem no meio da favela. Então mais de 40 mil pessoas que moravam na favela das Espraiadas tiveram que ser realocadas para uma outra favela, que é a favela que dará a ele um nome, que dará a ele, ele viveu lá toda a vida dele, praticamente, né? Que é a favela do Canão. Mas essas 40 mil pessoas foram realocadas da favela da Espraiada para a favela do Canão ou para favelas ao redor. E o nome dessa avenida é muito conhecido em São Paulo, porque simplesmente é um dos donos da TV Globo, a Avenida Jornalista Roberto Marinho. E essa é a primeira realidade que cresce Sabotagem. Agora nós vamos sair da favela da Espraiada, já com a expulsão da família dele, e ir para a favela do Canão. Sabotagem, ali com 6 anos de idade, era chamado de Maurinho. E quem deu o nome de Sabotagem para ele foi um dos irmãos dele. Ele tinha 2 irmãos. Um se chamava Paulo e o outro se chamava Deda. E o Deda deu esse vulgo para ele, porque toda vez que eles brincavam, não podia ser de qualquer coisa, Sabotagem sempre dava um jeito de ganhar, mesmo não sendo de uma forma correta. Ele dá um jeito de ganhar. E aí o Deda falava: pô, Maurinho, tu é só Sabotagem. Mas ele só veio assumir esse vulgo anos depois, com a morte, o assassinato do irmão Deda. Quando a gente for mais longe no vídeo, eu falo sobre essa história aí, porque é muito importante na carreira do Sabotagem a morte do irmão. Vamos lá. Bom, na juventude do Sabotagem, ele não tinha dinheiro, não tinha grana. Então ele decidiu que ia trabalhar na feira. Ele foi trabalhar na feira, mas a única coisa que ele sabia fazer era montar barraca. Então ele pegava o martelinho, as coisas dele ali, e ia montar barracas na feira. Se você era da feira e queria montar sua barraca, o Sabotagem estava lá para te ajudar. Só que ainda na feira ele se metia em muitas confusões, porque foi ali que ele começou já a trabalhar no crime, que é hoje, né, os chamados aviãozinhos. Ele começou a trabalhar ali no crime, né? E ele jovem foi pego pela polícia quando ele trabalhava lá. E ele foi levado para a delegacia. E na delegacia tentaram arrancar informações dele, né, sobre traficante da área e tal. Só que o Sabotagem, ele sempre foi um cara que ele não entregava ninguém. Ele preferia ser morto, torturado, mas ele não entregava ninguém. Então a polícia torturou ele, só que não matou, porque ele era jovem, ele ainda tinha 15 anos de idade.
Então a polícia arrancou todos os dentes da frente da boca dele. Que esses dentes ele só vai recuperar depois, quando ele já tá no mundo do rap, entendeu? Já tá no mundo artístico, ele conseguiu recuperar esses dentes da frente da boca. E depois que eles arrancaram o dente dele, mandaram Sabotagem para FEBEM. Ele ficou algum tempo na FEBEM, mas não foi muito tempo, e aí ele volta de novo a trabalhar na feira. Inclusive, os feirantes, né, os amigos dele do tempo de feira, lembram que o Sabotagem já era muito assim do mundo artístico. Ele sempre andava com um caderninho que ele ia escrevendo as letras dele, e aí vira e mexe, ele chegava assim numa barraca e falava: mano, olha a letra que eu fiz, olha que da hora essa letra. E começava as flipadas dele, começava a cantar, entendeu? Inclusive um desses feirantes é um cara muito conhecido mesmo pela galera, inclusive já fez papéis assim, tipo, incríveis no cinema, no teatro, nas novelas, que é o Ailton Graça. Ailton Graça trabalhava na mesma feira que o Sabotagem montava as barracas. E aí o Ailton Graça fala que o Sabotagem chegava lá, né, na barraca dele, falava: mano, olha aí, ó, seguinte, olha essa letra. E começava a cantar e tal. E o Ailton Graça disse que ele sempre foi muito talentoso. Alguns feirantes que não gostavam muito dele falam que o Sabotagem era chato, ele conseguia ser muito chato nas letras dele. Mas eu acredito muito que é a galera que não entende, porque o Ailton Graça disse que ele sempre mandou muito bem mesmo. E na escola não era diferente. O Sabotagem na escola, ele não conseguia se concentrar nas aulas. Enquanto os professores falavam, enquanto os professores lecionavam, ele não conseguia se concentrar. E esse caderninho que ele tinha, ele ficava lá anotando várias letras. Inclusive tem músicas que o Sabotagem escreveu com 15 anos de idade. Ainda lá na juventude dele, ele escreveu letras que mais tarde ele destrinchou pra arte dele, entendeu? Pra música dele. Letras que já estavam prontas, só precisava de uma melhoria. Sabotagem fez isso. Então os professores eles tinham muita dificuldade para lidar com Sabotagem. Sabotagem já estava entrando para o mundo do crime, ele não conseguia escutar muitos professores, então ele preferia ficar na dele, ninguém mexia com ele ali. Inclusive, tem uma coisa que eu lembro muito, porque eu sou muito assim, eu me perco, não tô querendo me comparar ao maior rap de todos os tempos pra mim, entendeu? Mas eu era muito assim, cara, na escola assim, o professor tava falando, tava lá, copiando alguma coisa, escrevendo. Tanto que eu vim aqui pra falar sobre o mundo do rap, porque eu gosto muito mesmo, vejo muito sim na vida desses caras. Então, eu li o livro de Sabotagem inteirinho, eu achei magnífico, me vi muito ali. Por isso que eu decidi fazer esse canal, para falar sobre o que eu gosto, entendeu? O Sabotagem, ele não se concentrava, e os professores tentavam trazer ele, mas não tinha jeito. Tiravam o caderninho dele, o caderninho de letra dele, tiravam para dar no final da aula. O Sabotagem fazia letra em tudo. Ele pegava um papelzinho no chão, pegava um guardanapo sei lá, alguma lanchonete, ele escrevia, tanto que várias letras dele foram perdidas nesse guardanapozinho que ele escrevia em lanchonetes, em algumas coisas, entendeu? Inclusive, existem várias letras de Sabotagem que nunca foram gravadas, que foram achadas depois da morte dele, jogadas, espalhadas por todo quanto era lugar. O cara tinha uma mente assim brilhante, ele escrevia muito bem. Agora vamos dar um salto na vida de Sabotagem, vamos levar ele para os 18 anos dele, que ele tá andando ali na favela do Canão, e ele vai até uma benzedeira. Ele tá com vontade de se benzer, vai até essa benzedeira, e lá ele encontra o amor de infância dele, que é a Dalva. Agora, para falar da Dalva, a gente tem que voltar anos antes, lá para a favela das Praiadas, essa favela que não existe mais, para falar sobre a Dalva. Quem foi Dalva na vida do Maurinho, na vida do Sabotagem? Bom, ali quando eles estavam brincando ali na favela das Praiadas, o Sabotagem ele se apaixona pela Dalva. Eles eram crianças ainda, E ali nas brincadeiras, o Sabotagem sempre dá um jeito de chegar até ela. Ele sempre queria estar junto dela, ele sempre buscava ela nas brincadeiras. E um dia ela já sabia disso, ela já tinha sacado. E eles eram crianças, né? Mas criança se apaixona por outras crianças, digamos assim. E aí, em uma brincadeira, né, de pique-esconde, o Sabotagem se esconde junto com a Dalva e dá um beijo nela. E isso só serviu para aumentar ainda mais o amor dele por ela, né? Só que logo depois vem o projeto da prefeitura, vem o projeto do governo de São Paulo e todo mundo tem que sair da favela. Enquanto Sabotagem foi para a favela do Canão, Dalva foi para outros lugares, seguiu outro caminho. E agora com 18 anos eles se reencontraram. E começa logo uma conversa ali entre ele e a Dalva, né? Eles começam logo ali a
trocar palavras e tal, e começam a namorar. Meses depois, Dalva engravida. E agora Dalva, grávida do Sabotagem, ele trabalhando na feira, não ganhava muito, só o que ele ganhava era só para manter algumas poucas despesas. E agora vem uma criança, que é o Anderson, o primeiro filho do Sabotagem. E aí o Sabotagem, vendo que não... Até o filho dele, até o nascimento do filho dele, ele não foi pro crime. Só que quando nasce a criança, que a Dalva tem que ficar na fila do leite, que é o projeto da prefeitura para aquela comunidade que dava leite, essas coisas, ela ficava horas na fila desse leite em pó, para dar alimento pro Anderson. Então o Sabotagem viu isso, viu que era muito humilhante. Eles não tinham fralda descartável, nem mesmo fralda de pano. Ele usava camisetas velhas para usar como fralda para Anderson. Então ele vê que isso está muito complicado para ele. Então o Sabotagem, pela primeira vez na vida dele mesmo, ele entra pro mundo do crime mesmo. Tipo, ele não tem um pé aqui e outro lá. Agora ele tá mesmo com os dois pés no mundo do crime. E aí vem a parte da prisão de Deda. Enquanto Sabotagem está no mundo do crime, Deda é preso. E agora vem porque quão importante Deda é na vida do Sabotagem. Porque o Deda que trouxe a cultura do hip hop pro Sabotagem. Deda é o irmão dele do meio, né? E é mais velho que ele. Então o Deda pega a cultura que ele já ama, que ele já gosta muito, e passa pro Maurinho, entendeu? Então o Deda ensina tudo que o Sabotagem precisa saber sobre o mundo do rap. E quando o Deda foi preso, isso é tirado do Sabotagem. Mas o Sabotagem dá um jeito de sempre ir visitar ele no Carandiru, mesmo estando no mundo do crime. O Sabotagem vai visitar o Deda. Só que isso, eles dois lá, né, no Carandiru, sempre ficam falando: não, quando eu sair daqui nós vamos deixar o mundo do crime, nós vamos viver da arte, nós vamos viver do rap. Então eles pensam muito em montar um grupo de rap. Esse é o sonho de Deda, que é um sonho que pega o Sabotagem também, entendeu? É um sonho de irmãos. E quando o Deda sai da prisão, alguns dias depois dele sair da prisão, ele se envolve mais uma vez em um crime e acontece uma emboscada. Os caras, os comparsas de Deda, quando o Deda entra no carro, dão tiros nele e jogam ele pela favela. E Deda morre. Isso é um choque tremendo na vida do Sabotagem, que agora não quer mais saber da arte e continua no crime. E ele continua tão firme no crime que ele vira gerente do tráfico na favela do Canão. Bom, Brooklyn, esse vídeo vai ficando por aqui, porque eu decidi que eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo. Porque esse vídeo já tá ficando muito extenso e eu estipulei um tempo limite para cada vídeo no canal, que é de 12 minutos. Que é pra não ficar uma coisa muito cansativa, né, pra vocês assistirem. Então, eu acredito que a segunda parte desse vídeo vai estar saindo no domingo. Porque eu acredito que eu vou lançar esse vídeo na sexta-feira, então no domingo eu lanço a segunda parte. Mas deixa o like aqui, comenta aqui, que é pra fortalecer, porque dá muito trabalho, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, mas dá muito trabalho. Então, dá o like pra fortalecer. E nós estamos com uma meta, né, de chegar a 300 inscritos aí, até o quarto vídeo. Eu acredito que vai bater. Mas dá essa força aí, mostra pra alguém que isso aqui é uma coisa que vai crescer muito ainda. Eu vou gravar muitos vídeos ainda pra vocês e vou me aperfeiçoar. Mas é isso, fica de olho aí que logo logo sai a segunda parte desse vídeo. Dá o like aí, galera, que vocês vão saber o que vai acontecer depois que Sabotagem vira gerente do tráfico na favela do Canão. Valeu, Brooklyn.